Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos e desculpa pelo atraso. Hoje a gente vai falar sobre as jornadas de uma empresa para abrir capital, né? E a gente tem a presença de duas pessoas muito bacanas que tiveram essa experiência, que é o Luciano e o Otávio. Infelizmente, o Otávio da Redditor teve um imprevisto, ele vai atrasar um pouquinho, e a gente vai começar aqui com o Luciano, que tem bastante experiência nesse mercado. Eu queria, primeiro, Luciano, agradecer bastante, cara, a tua presença aqui. Se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da tua experiência para a turma te conhecer melhor e, de novo, reforço aqui o agradecimento à tua presença. Bom, obrigado, bom dia a todos. Gold, é um prazer, agradeço aí o convite. Bem, eu não gosto muito de falar de mim, não, mas já que você perguntou, vamos lá. Bem, eu estou aqui no Melius há 1 ano e meio. Eu vim para o Melius para tocar a parte de relações com investidores e mais recentemente assumi como CFO. Antes do Melius, tive uma passagem aí por diferentes bancos, né, nos últimos 15, 16 anos, e aí estou no mercado há um pouco mais de 20. Era do BTG, onde eu me tornei sócio lá em 2016, entrei em 2011 e fiquei até 2020, e antes passei pelo Santander. Então, essa é um pouquinho da minha história. Sou engenheiro mecânico de formação, acabei passando um período também nos Estados Unidos para fazer um MBA em finanças, e esse é um pouco do como é que eu cheguei até aqui. Maravilha. A gente acompanha de perto a trajetória do Melius, baita sucesso, um baita exemplo também para as empresas que têm pés no chão, né? E que têm resultados consistentes, muito bacana. Parabéns pela empresa, pelo sucesso. E entrando diretamente no tema, Luciano, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais foram as razões que levaram a Melius a buscar o mercado de capitais, abrir capital, e quais são as razões que normalmente você enxerga que as empresas buscam, né, para abrir capital, né? A gente tem, sei lá, visibilidade, credibilidade, vaidade, liquidez, valuation. Qual que foi o caminho que a Melius optou, por quê? E quais são as razões que você acha que o mercado enxerga? Não, boa pergunta. Acho que até para tentar responder as duas de uma forma mais fluida, me permite aqui contar um pouquinho da história do próprio Melius, que eu acho que vai, enfim, encaixar bem com a resposta aqui para a pergunta. Então, só para contextualizando todo mundo, né, o Melius foi criado ali em 2011 pelo FLI e pelo Israel, que ainda estão na operação hoje em dia, né, o Israel como nosso CEO e o FLI como chairman, né, do nosso board, numa pegada muito de, a partir da insatisfação que eles tinham com os diferentes programas de pontos, né, na época, eles pensaram por que não criar uma experiência melhor para os nossos clientes, e daí veio até o nome do Melius, né, de Melius é melhor em latim, e eles foram desenvolvendo a companhia a partir dessa experiência que era conectar clientes a vendedores, né, então consumidores a vendedores, oferecendo cashback como uma ferramenta para fazer com que essa conexão ocorresse. E a partir daí a companhia foi se desenvolvendo, sustentada basicamente em 3 pilares, né? Time, onde eles sempre buscaram trazer pessoas que fossem muito alinhadas e qualificadas para aquilo que a gente precisava fazer. Segundo, ser uma empresa de tecnologia, então que depende desse time para desenvolver a tecnologia que a gente precisava para criar, né, essa relação entre parceiros, que são os lojistas, entre os clientes, né, os nossos usuários, e também pelo próprio Melius. E, por último, ter uma cultura muito forte, né, que conseguisse fazer com que isso tudo funcionasse de forma bastante harmônica e sem atrito ao longo da jornada que eles estavam ali como empreendedores, né. E assim eles foram crescendo o business, apanhando muito, aprendendo muito. Tivemos vários grandes, diria, milestones dentro da companhia, né, passando pela abertura do escritório em Manaus, onde a gente expande aí nosso time de tecnologia. A gente faz uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Depois a gente segue num processo de crescimento muito forte, principalmente na nossa jornada de shopping dentro do Melius. E aí a gente chega perto do IPO, né, Gold? Então, na tua pergunta, o que a gente foi ponderando, né? A gente foi ponderando muito esse ritmo de crescimento que a companhia estava vindo, experimentando, as diferentes, vamos dizer assim, alternativas que a gente enxergava para que a companhia tivesse sustentabilidade nesse crescimento, ou seja, que isso fosse algo que
perene, né, que não fosse algo temporário, que tivesse algum soluço, vamos dizer assim, no meio do caminho. E para a gente ir atrás dessas alternativas, que foram as estratégias que a gente vinha montando, a gente se deparou com um momento onde a gente via que o mercado de capitais ele poderia trazer uma componente que a gente não tinha até então para experimentar esse crescimento. E aí a gente precisa contextualizar um pouco esse momento de Melius, né? A gente, quando passa por essa ida para Manaus e começa a expandir muito rápido o nosso negócio, a gente tem um período aqui bastante transformador entre 2017 e 2019, início de 2020, que é que a companhia tem um ritmo de crescimento muito acelerado depois de ter feito um movimento muito forte de tentar expandir a sua atuação. Então, não sei se todos aqui sabem, mas o próprio Israel e o Lucas Marques, que é o nosso head de growth aqui, cuida de toda a nossa operação, de parte de growth e também de RH, eles escreveram um livro dizendo justamente quais foram os percalços, né, que eles enfrentaram ao longo dessa jornada. E lá conta exatamente esse episódio, né, do maior, eu diria assim, desafio que a gente teve como companhia antes do nosso IPO. E depois desse momento, a gente veio experimentando um crescimento muito forte. E durante essa fase, a gente foi identificando que a gente tinha que buscar caminhos alternativos, e um deles foi justamente expandir, né, o nosso ecossistema, que antes era só concentrado em shopping, para serviços financeiros. Então, a gente tinha muito claro um case de onde a gente seguir, né, ou seja, a estratégia para onde seguir para atacar um eventual problema de concentração de receitas, né, e diversificar mais o nosso negócio. Só que isso veio acontecendo ali em 2019, onde a gente lança, né, o nosso primeiro produto de serviços financeiros, que é o cartão de crédito, co-branded na época, e viemos fazendo todo o desenvolvimento do produto, testando a hipótese se a gente era capaz realmente de oferecer serviços financeiros para o nosso público. Acontece que a gente entra em 2020, e aí eu acho que pegou todos nós aqui de surpresa, enfrentando uma pandemia. E aí qual foi a grande vantagem? A companhia já vinha num ritmo de crescimento muito forte, e de 2019 para 2020 a gente meio que muda o chip, né? E começa a colocar dentro da companhia um foco muito grande em eficiência. Tanto é que a meta-mãe da companhia para 2020 passou a ser EBITDA. Então, o que a gente fez? A gente educou todo o time do Melius, que por essa época tinha em torno de 135 pessoas, e esse é o mesmo número de pessoas que a gente vinha tendo desde 2017. Então, para todo mundo ter uma ideia, o Melius estava praticamente estável em termos de time, crescendo quase 80% de receita ano contra ano nesses últimos 3 anos, né, entre 17 e 20. Então, a gente entra para um 2020, que a gente até então não sabia que ia ser tão desafiador, mas dado esse ritmo de crescimento muito forte, a gente decide pela eficiência e acaba que demos sorte, né, por alguma forma, de estar mais focado em eficiência num momento muito mais difícil, que foi justamente o início de 2020 com a pandemia. E aí, passados os primeiros meses, e as coisas ficando mais claras do que estavam antes, né, que quando você entrou na pandemia ali em fevereiro, março de 2020, muita coisa nem se sabia o que vinha acontecer, a gente passa a ter um pouco mais de clareza de focar novamente na estratégia de a gente seguir na diversificação. E nesse momento a gente percebe que tem ali uma oportunidade da gente trazer, né, investidores para contribuir para essa nova jornada com um perfil diferente do que a gente tinha. E aí esse é um dos primeiros motivos, tá, Gold, que a gente levou aqui ao Melius a ir para o mercado de capitais via um IPO, para a gente buscar justamente esse apoio dessa comunidade de investidores em empresas listadas, diferente daqueles VCs que a gente estava acostumado. Quando a gente foi e começou a discutir aqui dentro, a necessidade de capital era baixa. A gente sempre foi muito frugal nesse sentido, né? Para todo mundo ter uma ideia, o Melius até o IPO levantou um pouco mais de 30 milhões de reais. Né? E a gente vinha apresentando números espetaculares de crescimento, base de clientes, etc. Só que para essa próxima jornada a gente entendia que tinha aqui uma necessidade de ir mais profundo, que demandaria mais capital. E aí nas discussões o pessoal entendeu que poderia ter essa possibilidade de ir para o mercado via um IPO. Né? Muita gente questionando, mas é muito cedo, porque não faz mais uma rodada, etc. No entanto, as interações que a gente ia tendo com os dois públicos, principalmente naquela fase que você vai testando águas, né? Se o movimento ele vai ter atratividade ou não, a gente foi se inclinando cada vez mais para ir para o mercado, né? Para o IPO. Então, a gente decidiu ir por esse caminho,
ali mais ou menos em julho, né, de 2020, a gente tomou essa decisão e assim segue o processo. Quais foram os grandes pontos que eu acho que são importantes, né, na hora de tomar essa decisão e seguir por esse caminho? Começando por aquele que eu acho que ninguém tem que fazer, que foi o que você levantou, é colocar a vaidade na frente dessa decisão, que claramente você vai tomar a decisão errada por causa disso. Primeiro, é você ter uma cabeça aberta o suficiente para você realmente focar no que você precisa a partir do mercado para construir a próxima jornada que você quer construir. Por que eu estou falando isso? Porque não necessariamente é só o capital que importa, né? Se você vai para um movimento como esse, achando que, puta, você chegou lá, você tem que botar o dinheiro no bolso e, puta, pagar por todo aquele investimento que você teve da sua vida pessoal, principalmente fundadores, né, que passam por startups, que é um processo difícil, é um processo tortuoso, o cara nunca viu liquidez, ele olha ali aquela oportunidade de resolver os problemas dele, provavelmente é um sinal de que a vaidade está entrando mais no jogo do que a perspectiva do negócio, né? Então, foi muito importante a gente ter ido para o IPO com essa perspectiva do negócio muito clara. Nenhum dos fundadores vendeu, ninguém do management vendeu no IPO, porque a gente estava muito determinado de que a jornada para frente ela ainda ia gerar muito valor. Tanto é que a gente, quando foi para o toque lá do Sina, na abertura do pregão no dia 5 de novembro na B3, a gente fez uma camisa, né, com uma escrita Day One, que era literalmente o sentimento que a gente estava apenas começando. Então, isso é importante porque não é só em termos de capital, né, dos recursos, é em termos da jornada que você está startando de novo, você está começando de novo uma nova jornada. E aí óbvio, né, que você precisa ter esse capital, mas é também muito importante que você tenha o suporte de quem está te dando esse capital. E aqui eu acho que foi um grande ponto também, além dessa questão de ter a perspectiva, claro, de onde você quer seguir, a qualidade das pessoas que a gente conseguiu conversar e o quanto eles conseguiam trazer de valor para a mesa numa discussão sobre estratégia, numa discussão sobre a própria operação, sobre aquilo que a gente estava desenvolvendo. Então, essa troca é muito rica. Tanto é que a gente foi para o IPO e o Israel acho que teve uma atitude que nenhum banker está acostumado, de não ir tão focado no valuation, porque ele não queria que isso fosse um issue para ele realmente conversar com os investidores e poder trazer aqueles que a gente tinha um melhor alinhamento. Então, quando você coloca isso, perspectiva do teu negócio a longo prazo, né, que esse é um momento para permitir que você chegue lá e não um fim daquela tua jornada, eu acho que você está numa boa posição. Legal, muito bacana a resposta. E, na minha humilde opinião, eu acho que essa visão que vocês têm desde sempre, de serem conservadores, de serem focados em produtividade, a gente tem visto cada vez menos, né, nesse ambiente de venture capital, nesse ambiente de inovação no Brasil, dado o excesso de liquidez que vem tomando esse mercado. E você traz um ponto interessante que o Melius pulou uma etapa tradicional, né, nessa jornada de uma startup mirar na abertura de capital, que, olha, eu estou sendo alimentado pelo venture capital, depois eu vou para uma rodada, quando eu já estou maior, com um private equity, depois eu vou para um IPO. E vocês, porque o private equity, você pode escolher o fundo que você vai, né? Lógico, né? Se ele também te aceitar, mas eu digo, você tem essa capacidade de administrar quem vai com você nessa jornada até o IPO e todo mundo captura valor. Vocês pularam essa etapa do private equity e, pelo que a gente está entendendo, vocês escolheram, fizeram essa escolha dos parceiros de investimento, como se fosse o private equity, no IPO, que é uma novidade, né? Assim, as pessoas normalmente pensam, eu pelo menos, né, que olha, você não tem tanto controle quanto os investidores que vão entrar no IPO, se torna público, etc. E no teu caso você pulou, não? O private equity foi direto para o venture para o IPO, mas ainda assim fez aquela escolha dos parceiros, está certo essa visão? Não, sim, eu acho que está certíssimo. Eu acho que aqui essa questão também de private equity, desculpa, ela também é um pouco delicada porque é um pouco disso, né? Você escolhe, mas também você tem que ser escolhido. Então passa por esse processo, né? E muito do que a gente conseguiu ter de poder de seleção foi muito buscando um alinhamento para aquilo que a gente acreditava, né? Então, de novo,
Quando você tem claro qual é a perspectiva, para onde você quer ir, né, em termos de estratégia, foco, você começa a ter um comprometimento para mais longo prazo, né? E é isso que a gente buscou justamente no IPO. Quem são os principais parceiros, investidores que a gente pode trazer que contribuam para essa jornada no longo prazo e não necessariamente estejam preocupados com uma saída em X anos, né? Por mais longa que essa saída pode ser, não deixa de ser uma pressão, né, para você mudar ou ter um incentivo diferente. Eu acho que a gente conseguiu ter o benefício que eu acho que um private equity tem, que é ajudar na profissionalização do management. A companhia que, mesmo já ali suportada por VCs, contava com suporte, né, da comunidade startup muito forte, principalmente da turma da Endeavor, né? E aí o Israel, o Wolf e o próprio Lucas, eles são empreendedores Endeavor, então eles têm acesso a essa rede de suporte que ajudou muito na qualificação deles próprios e também como a gente montava um time mais, vamos dizer assim, alinhado com as expectativas que a gente tinha para aquilo que a gente queria construir. Mas é importante lembrar, Hugo, de que a gente foi para o IPO com um plano. A única evidência que a gente tinha desse plano foi o cartão co-branded que a gente tinha. E o que foi importante, né? A consistência de entrega que a gente teve depois para realmente continuar nessa linha. Porque qual é o grande problema aqui, né? Você também pode perder esses investidores muito rápido, né? O ponto de você ser uma empresa listada é que a saída pode acontecer no momento que o investidor quiser. O private equity, meio que ele tem aquele compromisso de te colocar ali na frente para uma próxima saída numa janela um pouquinho mais longa. Mas a gente gosta desse tipo de desafio, desse tipo de cobrança, né? A gente não queria ser cobrado só daqui a X anos. A gente gosta ali de ser cobrado no dia a dia, porque é importante para a gente ter esse feedback. Como você falou, a gente começa... Né? A gente quer ter o feedback para a gente mostrar a consistência do nosso trabalho, né? Então, foi muito importante para o IPO a questão de selecionar os investidores. Mas mais importante que isso é o que veio depois, né? Como que você entrega em relação a essa expectativa para que aquele investidor continue acreditando que você vai realmente gerar aquele valor ao longo do tempo. E é um pouco do que a gente tentou fazer ao longo desses últimos um ano e pouco que a gente está de companhia listada, justamente mostrar essa consistência e coerência com aquilo que a gente se propôs. Então, a gente foi fazendo alguns caminhos, né? Um caminho de crescer o nosso time, porque tinha ali uma necessidade da gente expandir nosso quadro aqui de colaboradores para alçar voos maiores, porque tudo que eu falei para vocês antes do IPO, a gente estava ali com 135 pessoas, com um pouco mais de 30 milhões de capital. Então, é uma empresa que aprendeu a ser muito eficiente, só que aquilo também tinha muitas limitações no que a gente se propunha a fazer. Então, trazendo mais time, trazendo mais gente para o time, a gente conseguiu destravar algumas oportunidades. Além disso, também fomos numa agenda de M&A para acelerar algumas ações que permitam, né, com que esse crescimento venha antes, se a gente fosse desenvolver de forma orgânica, né, dentro de casa. E aqui vale um outro comentário, né, que tudo isso também permitiu com que a gente fizesse uma nova rodada no mercado, né, com o nosso follow-on no ano passado, em julho, justamente porque a gente conseguiu ser consistente no que a gente se propunha, e entre o IPO e o próprio follow-on, ficou ainda mais claro como que a gente queria ir, por exemplo, na nossa vertical de serviços financeiros, né? Então, parte dos M&As que a gente anunciou foi justamente nessa direção. Uma outra aquisição que a gente fez foi na internacionalização do negócio, mas a gente entendeu que essa diversificação para serviços financeiros dentro do Brasil era motivo suficiente para a gente voltar para o mercado, né, conversar com novos investidores, com os mesmos investidores e pautar o que seriam os próximos passos da companhia de julho em diante. E é o que a gente vem fazendo até então, que é mesmo ritmo, tá? Contratamos as pessoas, trouxemos as pessoas para o time, principalmente os heads das diferentes linhas de negócio em serviços financeiros que a gente quer lançar, inclusive que a gente já lançou agora no final de janeiro. Aumentamos o nosso poder de desenvolvimento interno, né, porque a gente trouxe muito mais gente, principalmente para o nosso time de produtos. Então, de novo, mesmo playbook. E agora, qual é a fase que a gente está? É justamente essa, cara. Começar a entregar o resultado que esse time aqui ainda está trabalhando para desenvolver os próximos produtos que a gente vai lançar. Então, tema consistência e disciplina, e a cobrança, principalmente quando é uma empresa listada, é boa porque mantém a gente com foco
naquilo que a gente se propôs a fazer. À medida que você vai falando, assim, vai surgindo um monte de pergunta, né? Tipo, mas a gente, infelizmente, não tem tanto tempo, então é uma pena. Queria perguntar sobre as aquisições, que a gente tem visto empresas que abrem capital já começam a comprar a gente. Empresas que levantam dinheiro em Series A, Series B, começam a comprar a gente. Levantam com Private Equity, começam a comprar a gente. Você está dizendo aqui o seguinte, olha, você está indo com um plano com esse dinheiro bem diferente aqui. Você está comprando gente, está internacionalizando a companhia, está reforçando o time de produto para crescer organicamente. Quando você vende o teu plano de negócios para o mercado, o quanto vocês desviaram daquilo que foi prometido, ou pelo menos o uso do dinheiro que foi pleiteado lá atrás, o quanto que isso de fato foi executado, o quanto que mudou depois, né? Ou seja, aquisição, crescimento orgânico, internacionalização, como é que é isso? O Gold, eu diria que a gente desviou zero da rota que a gente se propôs, tá? Pode ser que a ida para a nossa aquisição do Picodi tenha soado como algo que tenha desviado, mas ele, no fundo, faz parte da nossa estratégia de diversificação. Então, já tinha isso na mesa, né? Da gente explorar novas verticais e a gente ter um maior alcance, né, do nosso negócio, e não só focado em Brasil. Acho que a turma, de novo, né, dado o contexto que a gente estava, com esse boom de fintechs que está acontecendo, é natural que quando a gente tem um player como o Melios, que, primeiro, não era conhecido no mercado, o play de cashback, então, menos ainda, né? E aí a gente traz uma luz para uma atuação, que é o Melios faz nessa parte de shopping, que é a questão de afiliados, que até então não era foco e não tinha essa visibilidade toda, né? Lógico que as coisas têm um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente ganha mais visibilidade, a gente aumenta o nosso poder de atração até de talentos, mas, obviamente, você também provoca um maior movimento de concorrente tentando replicar o teu modelo. E a gente sabe que, olhando de fora, parece fácil de fazer, mas quando você senta na cadeira para tentar fazer, o negócio é muito mais complicado. E a gente já larga aí com mais de 10 anos de experiência, sabendo o que a gente tem que fazer. Por isso que a gente ficou confortável com esse movimento de internacionalização. Tirando isso, cara, acho que a gente está na mosca, exatamente naquilo que a gente se propôs, e não é por acaso, é de propósito. Tá? A gente conscientemente busca ter essa consistência, seja nos M&As que a gente fez, seja na própria contratação das pessoas para o time que a gente traz, porque no final do dia, assim, a credibilidade é algo que leva tempo para você construir e ela é muito rápida para você perder. Então a gente tenta, sim, manter essa consistência e também a melhor comunicação possível para o público, né, para o mercado em geral. Aí não estou falando só de institucionais, estou falando de pessoas físicas, ainda mais com esse boom que vem acontecendo na B3, para a gente justamente ter a transparência, né, de que o que a gente faz, ou melhor, daquilo que a gente fala, é o que a gente efetivamente faz no final do dia. Perfeito. Uma coisa que vem na cabeça de muita gente que pensa em abrir capital é o esforço que a empresa tem que ter para se preparar para isso, né? E a gente conversando antes, você deixou bem claro que a empresa vinha se preparando, já era uma empresa organizada antes disso. Que tipo de, parece meio, né, piegas falar, mas que tipo de dica é meio óbvio, né? Você daria para as pessoas que querem abrir capital, o que elas deveriam focar inicialmente em termos de organização? Qual o roteiro mínimo, né, para ele estar preparado e no momento em que ele tomar a decisão de abrir capital, não ser uma dor de cabeça tão grande acessar ou se preparar para isso? Porque, assim, o que a gente faz aqui no Accountify é ajudar muito nesse processo de organização, da finança, dos reportes e tal. E a gente repara que no momento em que a empresa está no processo, a grande maioria delas que a gente vai abordar a empresa, ninguém tem tempo para absolutamente nada. É sempre uma loucura, está todo mundo trabalhando 18 horas por dia, né? Como foi esse momento para vocês, assim, né? Não acho que tenha sido, pelo que você falou, não parece que tenha sido essa dor de cabeça toda justamente pelo histórico. É muito legal ver, é muito comum ver essa coisa da Endeavor. A gente participou também do processo da Endeavor e para a gente foi incrível. E você fala, pô, eles são empreendedores Endeavor. A Endeavor ajudou muito nesse processo de organização, quanto a empresa tem que ser organizada. O que você podia falar e dividir com a turma
é meio óbvio Uhum. que a empresa tem que ser organizada, mas qual que é a tua visão disso, né? De uma maneira mais Não, eu acho que objetiva? o teu ponto é bom, Hugo, pelo seguinte, às vezes o óbvio é até o mais difícil de você enxergar. Tive um professor no meu pré-vestibular que ele falava isso. Boa, excelente. O óbvio, às vezes, é o mais difícil de você enxergar. Está ali na sua cara e passou despercebido de você nem ver. Organização é meio que a palavra-chave, né? E é algo, cara, que leva tempo. Então, uma consideração. Se você entende que a sua empresa é desorganizada, assim, o processo de você decidir por um IPO não é um processo que você toma a decisão agora e você consegue esperar. Normalmente, você toma a decisão e você fica ali, puta, tendo que correr com prazos. Tem questões regulatórias do qual é o resultado que você tem que usar para dar a devida transparência para aqueles investidores analisarem teu caso. Você provavelmente vai contratar bancos para te ajudar nesse esforço e eles vão fazer diligência sobre seus números. Então, é um processo muito duro. Não foi essa maravilha toda não aqui. A gente passou também por bastante perrengue aqui. Foi um processo bastante árduo. Eu entrei bem no meio, então o Fli era o cara que estava tocando mais isso antes de eu entrar. Então, demandou muita coisa. E olha que a gente já era bem mais organizado, né, do que era o Médici, por exemplo, em 2016. Então, o tema organização ele é importante para a vida da companhia, né? Porque, assim, é super normal você acabou de lançar, abrir uma empresa, você ter ali alguns gaps, né, para você cobrir de organização. Mas vai chegar um momento que é bom você prestar atenção nisso, porque senão a conta chega e fazer isso tudo de forma atropelada, qual é o grande problema? Que você não faz isso de forma estruturada que te facilite no dia seguinte, porque assim, você faz um IPO, não para ali. A cada 3 meses você tem que fazer anúncio de resultado, você tem um relacionamento com o regulador, você tem que prestar contas para os seus investidores, aí você tem que fazer formulário de referência uma vez por ano, pelo menos, você tem que fazer uma Assembleia Geral Ordinária, enfim, tem uma série de ritos que quanto mais organizado e estruturado você tiver, a sua vida fica mais tranquila depois. Então, fazer isso no meio de um processo de IPO de forma atropelada, só para você ganhar o time ali, puta, depois vai ser um monte de remendo que você vai ter que corrigir. Então, é importante a perspectiva de que a organização de uma companhia, de uma empresa, ela tem que evoluir ao longo do tempo. E, obviamente, o ideal é que ela esteja mais ou menos madura no momento que você decide pelo IPO. E aí, no momento que você decide para fazer um IPO, quer fazer essas discussões, assim, é super importante ter o apoio de quem já passou por isso, sabe? Porque o empreendedor ele não vai estar acostumado. Assim. É uma conversa diferente, por exemplo, dos VCs. Imagino que seja uma conversa diferente com o Private Equity, porque é um mundo diferente, é um mundo regulado, é um mundo que você tem que ter uma série de cuidados, principalmente na comunicação. Isso é muito importante. Então, além da organização, você tem que aprender a se comunicar como uma empresa listada. Então, não existe mais aquele negócio do fundador super vocal, falando do seu negócio. Hoje atingimos tantos milhões de receita, hoje fizemos não sei o quê. Você vira uma empresa listada e entra nesse processo de IPO, você tem que garantir a isonomia da informação, ou seja, todo mundo tem que ter acesso à informação da mesma forma e ao mesmo tempo. Você não pode privilegiar ninguém, nem por conteúdo, nem por tempo. Então, esse é outro mindset. Então, organização, a comunicação. E essa é uma coisa que tem que incutir na cultura, né, da empresa. Então, é um processo duro, árduo, que eu recomendo a todos terem bons assessores. E aí aqui não é só de bancos que ajudem nesse esforço, mas também de escritórios de advogados, né, que vão ajudar. Ter uma boa empresa que faça a sua contabilidade, seja auditoria, e coisas do tipo. Se tiver um bom sistema também, né, para permitir que você tenha esses controles, é ótimo, porque isso adianta muita coisa, né? Principalmente quando tem que extrair informações, você tem que puxar histórico, então, quando você faz o IPO, você tem que puxar números aí dos últimos 3 anos. Então, isso tudo leva tempo e conhecimento. E, normalmente, as empresas não têm esse conhecimento dentro de casa. Então, diria, organização, comunicação e uma boa assessoria é o segredo. E um outro tema aqui, Gold, ficar próximo da B3, por exemplo. Muita gente tem medo, né, de encarar a B3 até como um regulador, mas a B3 não é um regulador, ele é um ente que atua na organização desse mercado e até muito próximo ao próprio regulador, que é a CVM. E eles têm toda essa estrutura também para dar o devido apoio aos empreendedores, sabe? Então, é contar com tudo.
Acho que aqui não é querer bancar o super-homem, fazer que acho que vai ter um ótimo negócio, que vai conseguir fazer tudo sozinho. Cara, aqui vale a pena pedir ajuda e ter ajuda de gente muito boa. Eu estava pensando aqui sobre essa questão de você estar preparado antes, né? Porque à medida que você falou da consistência do que você fala, promete, daquilo que você entrega. E eu penso muito, falo muito com o time, né? Quando a gente faz forecast, faz algum planejamento orçamentário, que é muito bacana fazer esse processo, porque é uma oportunidade de você errar e aprender com aquele erro e melhorar o processo dali para frente, né? E esse processo orçamentário, o processo de previsão do teu resultado, ele é um processo que você vai aprendendo, você vai melhorando ele com o tempo. Uhum. Se você deixar para fazer esse processo, aprender com ele próximo do teu IPO, você perdeu uma oportunidade enorme de acertar, porque você prometer alguma coisa e deixar de cumprir na largada com o mercado não perdoa, né? E quando você fala de empresa de tecnologia que tem alto crescimento, é natural que o próprio crescimento você às vezes não acerta. Você falou crescendo 80%, se crescer 50%, que já é incrível, o mercado fala, pô, mas parece que cresceu 80%, 50%, né? E como você enxerga, né, nesse contexto, Luciano, essas empresas, essa onda de empresas de tecnologia, empresas que não têm tanta consistência ainda no ritmo de crescimento, ou até incapacidade de acertar na vírgula ali o crescimento. A gente fala o crescimento de um banco, etc. Coisa, é quase, olha, 4,3 foi 4,5. É claro que uma empresa de alto crescimento ela não consegue acertar tanto assim, né? E o mercado, no Brasil, pelo menos, não está tão habituado a empresas com esse ritmo de crescimento, ou como você enxerga que o mercado hoje cobra algumas empresas novas que têm esse ritmo de flutuação, esse nível de assertividade ou não nas tuas projeções? Boa. Acho que esse é um tema super delicado, tá, porque empresas de tecnologia, e aí acho que aqui vale uma grande observação, que é não tomar pelo rótulo se a empresa é ou não é de tecnologia. Acho que você tem que ir um pouco mais profundo para entender que ela realmente é uma empresa de tecnologia. Então, se vender como empresa de tecnologia não necessariamente quer dizer que você é uma empresa que tem essa característica de tecnologia muito forte na tua estrutura, né? E o que é importante, cara? Quando você é realmente uma empresa de tecnologia, a primeira coisa que você ganha é agilidade. Então, se você vê uma empresa que se diz de tecnologia e não tem essa agilidade, é um problema. E o que eu quero dizer por agilidade? É agilidade de lançar produto mais rápido? Não. É agilidade em conseguir identificar aquilo que o cliente tem como necessidade ou oportunidade que a gente vê para entregar mais valor para o cliente e atuar de forma mais tempestiva possível para entregar essa solução. Isso é agilidade. Isso depende de quanto você tem de time dedicado para entender do cliente, para desenvolver o que o cliente precisa, né? Isso não é uma métrica simples que você vê num DRE ou numa comunicação mercado. Não é simples. Você vai acompanhando ao longo da vida dessa empresa, né? Então, por isso que, dependendo do qual é a tua direção, né, como companhia, aquele cliente, o que ele está buscando, se você, por exemplo, muda para um outro tipo de negócio, essas suas projeções podem mudar completamente. E a tecnologia, ser uma empresa de tecnologia, permite com que você faça esses pivôs de forma mais rápida do que, por exemplo, se você é uma empresa de uma indústria tradicional, como banco, como siderurgia, commodities e até o próprio setor de saúde. Mas quando você tem o DNA, ou tem essa característica tecnológica dentro, inclusive desses diferentes setores, você permite maior agilidade em cada um deles, né? Então, bancos, por exemplo, com as fintechs, eles estão se reinventando, né? A maioria deles tem tentado se reinventar. Por que eu estou reforçando isso? Porque essa é uma variável que é muito difícil de você projetar ela para 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente costuma dizer que a gente não fala para onde vai estar o Méritos daqui a 2, 3 anos, porque a gente não sabe. Vai mudar a necessidade do cliente, vai mudar o entorno que a gente está atuando, vão surgir novas tecnologias que promovam uma melhor experiência para o cliente que não existem hoje. Então, a gente não consegue apontar, né?
Tanto é que é por isso que a gente nem dá guidance nos nossos resultados. Mas o que é importante? Que a gente tem essa base, como eu falei antes, né, de ser uma empresa de tecnologia, de ter um time muito bom e uma cultura forte. Porque é a cultura que alimenta isso tudo, né? É a cultura de, por exemplo, que a gente tem aqui no Melios de cliente para a vida toda, que coloca a gente olhando sempre para o que é o melhor para o cliente. É um outro traço da nossa cultura, que é o ganha, 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 que fala que, pô, eu não vou tratar esse cliente para extrair dele o máximo valor sem enxergar valor na relação conosco. E a mesma coisa com os nossos parceiros, né? Com os lojistas que se relacionam conosco. A gente não vai fazer algo que fira esse relacionamento a ponto de destruir valor para eles. Pelo contrário, se a gente não enxerga valor sendo gerado para todos os envolvidos, por isso que é o ganha, ganha, ganha na nossa visão, a gente não faz. Né? E, obviamente, que tem que ser positivo, né, e ter valor para o médico, porque a gente tem que também crescer como companhia e como a gente paga os nossos salários, etc. Então, tudo quando a gente fala de perspectiva, etc., a gente tem que tomar esse cuidado por ser uma empresa de tecnologia. Né? Agora, variações em relação ao que é esperado, obviamente que você tem que sempre ter alguma coisa que explique. Não sei se justifica, né? Mas explicar o que aconteceu, etc., para também dar essa consciência. Porque, às vezes, o mercado pode estar super eufórico e aí você sai com um resultado que é, sei lá, 80% de crescimento, o mercado estava esperando 90%. E, às vezes, esse 10% de diferença já é suficiente para ter uma percepção ruim. Então, é importante que você justifique, que você traga aquilo para a tua realidade, que você coloque aquilo no contexto daquilo que você está construindo. Esse é o papel que eu entendo que é o papel de uma área de relações com investidores. Né? Como é que ele traduz a estratégia da companhia para o mercado e como é que ele traduz o que está acontecendo vis-à-vis a essa estratégia. Né? E aí é o lance da consistência que a gente falou, que eu acho que é mais importante. E guidances, previsões, é muito difícil você cravar. Até em outros setores mais convencionais, como você falou, são erros menores. Mas como são escalas muito maiores, esses pequenos percentuais de variação dão resultados absolutos muito grandes. No caso de tecnologia, eu entendo que é mais normal, mas eu ainda acho também, no outro ponto que você perguntou, a turma aqui ainda está aprendendo, né? Porque a gente não tem tantos cases, né? Por exemplo, o Médici foi a primeira startup a abrir capital na bolsa. E aí a gente veio vendo várias outras, o que eu acho que é super positivo, né? E isso também traz o lado bom e o lado ruim, né? Porque se você tem algum player que destoa ou que não tem, por exemplo, a abordagem correta, ele pode colocar em xeque todo o ecossistema, né? Como a gente tem visto, né? Recentemente você vê companhias que podem ter algum problema em algum determinado setor que levantam um ponto de atenção que o pessoal acha que todos eles estão envolvidos nesse mesmo problema. Uhum. Mas eu acho que é questão do ciclo. Acho que a gente, como tem poucas companhias, como está começando agora, e o mercado também está aprendendo a acompanhar empresas de tech, eu acho que é do momento da curva de aprendizado para que isso melhore com o tempo. Até nisso vocês foram pioneiros, né? Chamos. Muito bom, muito bacana isso. Agora, a gente tem aqui vários CEOs, founders, empreendedores, né? Aqui participando com a gente, acho que é a grande parte do nosso público. E uma pergunta que sempre vem na cabeça dessa turma é o seguinte: qual que é a amarração que o fundador tem, né, depois de um IPO? Né? Que tipo de demanda o mercado exige dele? Em que momento em que ele consegue, vamos dizer, ficar mais livre para fazer outras coisas, né? Porque, assim, quando você é dentro de uma empresa, você está sendo investido por um venture capital, nessa fase, a demanda do founder, o conhecimento específico, é muito importante. O fundo nunca vai abrir mão dele, né? E óbvio que espera-se que no tempo a empresa dependa menos dele do que no início. Quando você abre o capital no mercado, quem dá as caras é exatamente o CEO, que normalmente é o fundador, né? Nesse patamar de companhia, uma pós-startup, vamos dizer assim, ou uma startup, né? Qual que é a cabeça, ou como é que você enxerga os investidores quando ele olha exclusivamente pela ótica do fundador, CEO da companhia? Quanto tempo ele consegue? Como é que o mercado enxerga? Olha, ele começa a querer fazer outras coisas e tal. Como é que é isso, né? É uma amarração de longo prazo?
Eu acho que essa amarração, Gold, vem do quanto você alinha de expectativa com esses investidores em relação ao que você quer construir. E isso conversa direto com o momento da empresa, tá? A gente, como você comentou aqui, perguntou, pô, parece que pulou uma etapa de private equity e tal. E a gente realmente, a gente está num ciclo de pura, acho que adrenalina e expansão, porque, cara, realmente é um novo começo. Quando você está num contexto de uma empresa que apresenta condições de ter um novo começo, de continuar crescendo exponencialmente, é natural que você conte com a energia, com o direcionamento, com a presença e a contribuição dos fundadores, certo? Então, isso é natural. Principalmente aqui no Melios, o mercado, sim, coloca essa, vamos dizer assim, essa cobrança de ter eles dedicados na operação. O que é importante, né? É importante que todos aqui pensem que esse negócio não é de agora, nem do próximo ano, é para vários anos. E se é algo que o próprio fundador brilha os olhos para fazer, isso ajuda, né, na percepção de que, puta, estão no caminho certo, mas também contribui para ser uma maior cobrança dele. E à medida que você vai entregando esse plano, você vai também construindo outros suportes dentro da companhia que vão permitindo que essa concentração dilua com o tempo, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui numa pegada muito forte de expandir para serviços financeiros, né? Mas sempre focando na jornada de compra dos nossos clientes. Então, o papel do Israel é garantir que a gente continue crescendo, né, nessa direção ou nesses direcionamentos, sem perder o foco principal, que é continuar favorecendo a nossa jornada de shopping, seja para os nossos parceiros poderem vender mais, ou seja para os nossos clientes terem as melhores condições de eles comprarem através do Melios. E à medida que a gente vai construindo isso, a gente vai trazendo outras pessoas bastante importantes também para contribuir, né? Então, por exemplo, a gente não tem essa expertise dentro de casa de serviços financeiros. A gente fez uma aquisição de uma empresa e a gente trouxe, por exemplo, o Davi Holanda, que é o cara que vai direcionar, né, e conduzir toda essa estratégia de serviços financeiros. E ele, por sua vez, trouxe um outro time, uma segunda camada, de pessoas bastante sêniores para também ajudar a construir os diferentes produtos que a gente precisa. Repara que você vai meio que diluindo esse risco, sabe? Quando você vai crescendo a companhia. Só que o papel do fundador ainda é muito forte, né? Então, tudo depende do estágio, de novo. Então, se a gente, por exemplo, tivesse vindo para um IPO com um modelo de um ecossistema de serviços financeiros já maduro, já estabelecido, um outro play, nosso play de shopping já muito forte, já relevante de maneira internacional, né, ou dando passos menores, mas já com alguma relevância operacional, o teu grau de dependência aqui do fundador ele é menor. Quer dizer que é menos importante? Não necessariamente. O cara pode ser ainda muito importante, mas a operação em si não é tão dependente dele como é num ciclo mais inicial, tá? Então, essa, para mim, assim, é uma ponderação entre o momento da companhia, aquilo que você entregou, comparado com aquilo que você quer construir para frente. E, cara, aqui eu posso falar do nosso lado, tá? O brilho nos olhos é até maior a cada dia que passa. Principalmente agora que a gente está lançando novos produtos, que a gente tem novas features, que a gente tem muito mais gente. Eu não comentei, mas a gente saiu de 135 ali em torno entre 2017 e 2020, estamos batendo quase 1.000 com todas as aquisições que a gente fez, com todo o time que pertence ao grupo. Cara, isso dá um poder de fogo para a gente tão grande, cara, que não tem como não estar animado. Então, assim, é normal esperar que você tenha um compromisso dos fundadores, porque, puta, o cenário agora é muito melhor. Pensa o seguinte, cara, o Israel e o Ofli estão aqui, né, que são os fundadores, fora o resto do time que a gente trouxe. Cara, eles fizeram esse negócio em 2011 com quase nada de capital. Eles não tiveram esse benefício que muita startup está tendo hoje, de ter essa enxurrada de liquidez, né, para financiar rodadas séries A, como você falou, que faz 3 ou 4 M&As na semana seguinte, ainda sobra dinheiro para investir em marketing, ainda sobra dinheiro para contratar gente. Não tinha isso. Não tinha, pô, até 2014, se não me engano, o pessoal trabalhava no apartamento que o próprio Israel morava. Assim, isso traz primeiro que eu acho que traz um espírito de corpo muito grande no time,
E acho que é daí que começa a se forjar a cultura da empresa, né, que vai se refletir em tudo que a gente faz, e também traz um senso de frugalidade muito grande, né? Que é, cara, como é que a gente usa melhor os escassos recursos que a gente tem? Criatividade, né? É Aflora a criatividade. criatividade, é não resolver problema contratando mais pessoas, é Perfeito, resolver problema fazendo tecnologia para que isso seja escalável, perfeito. é pensando fora da caixa. E outra coisa que é super, super importante que o Meris faz, sempre testar, nunca assumir nada como dado. Então, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente pensa em fazer, a gente começa pequeno, a gente desenvolve bastante, testa bastante, faz teste A/B, tira percepção e feedback dos nossos clientes, dos próprios parceiros. Então, tudo que a gente constrói é um conjunto de experimentos, né, que vão indicando o caminho que a gente tem que seguir nos nossos produtos. Então, ter passado por essa condição de escassez de capital fez com que a gente fosse muito disciplinado e muito eficiente nessa jornada. Quer dizer que a gente abriu mão disso? Não. A gente está fazendo exatamente o mesmo playbook agora. Pô, está tendo levantado aí 2 rodadas de capital, tendo com caixa super alto, continuamos fazendo a mesma coisa. Estamos começando um novo produto de serviços financeiros, né? Estamos começando com uma conta digital, já estamos aqui com a capacidade de negociar e comprar e vender Bitcoin dentro do nosso novo aplicativo. Vamos ter o nosso próprio cartão de crédito, que aí a gente vem falando para todo mundo, vamos começar pequenos, principalmente quando a gente fala em ir para crédito, que é algo que não é simples de se fazer e que a gente precisa construir uma certa, vamos dizer assim, conhecimento, consistência, segurança, né, em tudo que a gente faz para a gente, aí sim a gente escalar. Então aí às vezes aí vai um pouco na tua linha da pergunta anterior de expectativa, né, de guidance, que é como é que eu controlo essa ansiedade, dado que a gente gosta de começar pequeno, porque não é porque o gosto vem porque é necessário, né? Então, e aí isso gera os dados necessários para a gente tomar as decisões melhor pautadas, né, em evidências do que em achismos. E é assim Perfeito. que a gente faz no MED. Muito bom. Queria aproveitar e agradecer ao Otávio aqui, que se juntou a gente. Otávio, CFO Bom da dia, Redditor. Bom dia, bom Otávio. dia a todos. Eu peço enormes desculpas pelo enorme atraso para me juntar a vocês. Eu estou fora do país, estou com um fuso horário bem diferente do de vocês, e onde eu estou, eu tive dificuldades aqui de tecnologia para poder me juntar a vocês. Finalmente consegui participar. Peço desculpas mais uma vez. Não, imagina. Super obrigado pela presença. E aí, só para não perder o gancho aqui, Otávio, eu vou fazer uma pergunta que tem chegado aqui com recorrência para o Luciano sobre o Melios, é o seguinte, porque a Redditor ela vem de uma estrutura diferente, tempos diferentes, recursos, disponibilidade completamente diferentes, né, num passado mais recente do que o Melios. E aí uma pergunta que surgiu aqui é exatamente a governança pós-IPO, Luciano. Uma pergunta do Maurício, né? O que de fato a empresa teve que se estruturar pós o IPO? O que a empresa vinha fazendo que teve que fazer diferente ou a mais para atender? O que é mito, o que não é mito de uma empresa do porte do Melios, né? Para atender o mercado de capitais, para atender as demandas regulatórias? Como isso é complexo, né? Do ponto de vista burocrático, e governança, compliance, auditoria interna, RI, etc. Eu acho que ele tem a sua complexidade, desculpa, ele tem a sua complexidade, Gold, mas ele é uma complexidade que eu vejo muito mais pelo lado positivo, tá? Porque acho que é necessário você ter esse tipo de governança para você conseguir, inclusive, fazer o que é pedido que você faça, e é importante para você ter os pesos e contrapesos de governança dentro da estrutura para a gente, pô, tá sempre protegido que a gente está tomando a decisão aqui no melhor benefício para a companhia, né? Então, obviamente, a gente, um pouco antes do IPO, a gente já tinha feito algumas movimentações nesse sentido. Então, por exemplo, a gente já tinha estruturado o conselho de administração do Melios, e como a gente decidiu ir para o mercado, no segmento novo mercado da B3, a gente já apontou figuras diferentes para ser o CEO, então era o Israel, e ainda é o Israel, e o Oflick, que ainda é também o chairman do conselho. Depois que você faz e passa por esse processo, aí algumas áreas necessárias você vai montando. A primeira delas, acho que é mais óbvia, é uma área de relações com investidores, foi então até por isso como eu entrei aqui no Melios. Depois você monta
um comitê de auditoria, que é basicamente um comitê que é composto por membros independentes e alguns membros ligados, né, à companhia, para fazer toda essa parte de controle, né, dos diferentes processos, dos diferentes reports, da preparação dos nossos relatórios, das demonstrações financeiras, etc. E aí a gente foi evoluindo também na própria estrutura como companhia, né? A gente vai criando diferentes fóruns e diferentes comitês para ir alinhando um pouco da estratégia. Então, parte veio por imposições, né, regulatórias, né, e uma parte até pela necessidade do nosso dia a dia, que a gente viu que tinha fit para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião que a gente faz com todos os diretores que a gente discute da estratégia. A gente tem reuniões também recorrentes onde a gente fala especificamente de uma agenda de M&A, né? E assim a gente vai aumentando a governança. Agora, é super importante. E é importante que a composição desses assentos, e aí é um pouco da abordagem que a gente teve, sejam de pessoas que realmente contribuam para o negócio. E a gente tenta promover em todos esses fóruns uma discussão muito rica naquilo que vai realmente contribuir para a nossa operação. Então, recentemente, por exemplo, a gente fez aí um movimento bem bacana no nosso conselho, que a gente trouxe o Marcos Leviloa, que está dando uma contribuição muito grande em relação a ter essa visão de Brasil, uma visão econômica, e ele tem uma experiência bacana, principalmente para ajudar como a gente desenvolve, né, serviços financeiros. Então, também temos os conselheiros que vêm aqui dos investidores que a gente teve. Então, é importante, mas é importante ter sempre essa característica de uma função mais que contribui diretamente para a nossa operação. Maravilha, super obrigado. Bem, vou aproveitar um pouco do Otávio aqui, Otávio. O tema que a gente vinha falando aqui era a importância do fundador pós-IPO, né? Como o mercado enxerga os investidores, e a gente sabe do quão forte é o sobrenome, a família MOL, dentro da condução da Redditor, o quanto o mercado enxerga esse conhecimento, né? E a importância desse conhecimento na condução da companhia, de uma companhia desse porte. E a gente está falando de uma startup que tem essa cabeça de evolução, de crescimento, de pelo menos uma percepção do mercado de maior dependência do fundador, né? E aí a gente entra numa lógica de uma companhia tão consolidada de tantos anos como a Redditor, que ainda tem a presença no mercado de capitais, investida de fundo há muito tempo, com uma governança incrível, consolidada, já entrando no mercado com essa consolidação, ainda com a gestão do Paulo MOL, que é da família, filho do fundador. E aí a minha pergunta para você, Otávio, vai nesse sentido, né? Qual que é a importância desse fundador na gestão da companhia? Como o mercado enxerga isso? E se ele resolver ali apertar o botão e, olha, não quero mais brincar disso, como o mercado enxergaria dentro da companhia? Olha, essa companhia tem uma liderança inquestionável do Dr. Jorge MOL, nosso acionista fundador, controlador. Começou o negócio lá nos anos 70, com muito empreendedorismo, e também liderança dos seus familiares hoje. O seu filho, Paulo, é o executivo à frente da companhia. Apesar do tamanho da companhia, o nosso segmento é muito fragmentado. Muito fragmentado. Nós somos talvez 2 ou 3 vezes maiores do que o segundo maior player direto, nosso competidor direto na Redditor, mas ainda um mercado muito fragmentado. Nós representamos hoje 9% dos valores monetários do nosso mercado endereçável, né? Então, uma tese de investimento ainda com muitos anos ainda para ser testada e ser capturada por homens de negócio. E, nesse sentido, a importância do fundador, do acionista controlador, ela é enorme, porque ele tem um conhecimento específico. Ele, fazendo referência ao Jorge MOL e seus familiares, tem dentro de si um conhecimento específico do setor que não está disponível na rua, né? Falando mais uma vez especificamente sobre a Redditor, foram mais de 150 negócios que foram adquiridos desde o início de suas atividades, incluindo mais de 50 hospitais. É um conhecimento muito rico, muito específico, que não está disponível no mercado de executivos no Brasil. Da mesma maneira, algumas dezenas de hospitais foram construídos e outras tantas dezenas de hospitais passaram por expansões. E, mais uma vez, você não tem executivo hoje
no mercado com esse tipo de conhecimento. Eu não tenho um grande número de executivos no mercado com esse tipo de conhecimento acumulado. Então, a presença do acionista fundador ela é fundamental, ela é inquestionável, uma liderança, enfim, muito valiosa dentro da nossa empresa. Dando um passo além do que eu afirmei, o acionista fundador ele impôs e continua a impor à empresa valores individuais e valores corporativos muito, muito elevados. Isso nos ajuda a manter o prumo, né, a manter a direção, a bússola ajustada, a fim de entregar os resultados, os investimentos e o crescimento que nós comunicamos para o mercado, mesmo antes do IPO, mas também após o IPO, e continuamos a fazer. Maravilha. Agora, olhando um pouco o cenário de mercado de capitais no Brasil, comparando com o mercado no exterior, a gente enxerga o movimento de um grupo de empresas buscando abrir capital fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? E cada um tem as suas razões. E aí eu gostaria de ouvir dos dois, do Luciano e do Otávio, o porquê de abrir capital no Brasil, os dois, né? Né? Tanto a Redditor com um volume enorme de captação, quanto a Melius também, o Melius com um valor significativo, mas claramente uma empresa que teria espaço também para buscar fora. Por que buscar no Brasil essa abertura de capital e não seguir outros players que foram buscar fora do Brasil? Posso começar por aqui. No caso de Redditor, se me permitirem. Claro. No caso de Redditor, tiveram diversos motivos para a gente acabar listando a empresa aqui na B3, dentro do guarda-chuva do novo mercado. Primeiro que o ambiente de negócios aqui é muito favorável, tem muita liquidez, enfim, um marco regulatório muito favorável para fazer negócios aqui, para os investidores comprarem e venderem as ações, enfim, é um ambiente bastante favorável. Segundo que todos os grandes investidores estrangeiros, ou a grande maioria dos investidores estrangeiros, eles fazem negócios aqui no ambiente da B3, eles compram, há décadas eles compram e vendem ações aqui na B3, aqui no Brasil, enfim, então, o número de acionistas que nós poderíamos alcançar ou atingir, em adição àqueles que usualmente investem em mercados emergentes, era muito pequeno. Outro motivo é posicionamento da empresa diante de um eventual IPO. Empresa de alto perfil de crescimento no Brasil, altamente fragmentado, com ventos de cauda muito fortes, a grande maioria deles relacionados aos demográficos. E esse mercado é muito diferente nos Estados Unidos, por exemplo, onde o nosso negócio é um negócio mais maduro, com poucas taxas de crescimento, rentabilidade menor, portanto, muito inferior. Por exemplo, então, posicionar, listar a Redditor nos Estados Unidos talvez fosse contraproducente na medida que investidores se deparassem com mercados muito diferentes e múltiplos muito inferiores atribuídos às empresas do gênero nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, isso foi um motivo muito importante para decidir pela listagem aqui no Brasil. E, por fim, marco regulatório. Enfim, se submeter à lei das SA, né, ao surveillance da CVM, enfim, eventualmente Banco Central e outras autarquias no Brasil, é muito confortável. É o nosso país, a gente está acostumado com isso, a gente está acostumado a fazer negócios no Brasil, mas na medida que uma empresa opta por fazer a sua listagem nos Estados Unidos, ou então dual listing ou coisas do gênero, um programa de ADR patrocinado ou não, a empresa começa a se expor a um outro mercado, a um outro marco regulatório. É verdade que no Brasil as coisas são mais ou menos imagem do espelho do que se faz em mercado de capitais nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda assim é um outro marco regulatório, uma outra jurisdição, um outro ambiente de negócios. Então, essas são algumas das razões pelas quais a gente decidiu listar a empresa aqui aí no Brasil. E os resultados foram muito favoráveis, né? Foi o terceiro maior IPO da história do mercado de capitais brasileiro. Os banqueiros dizem, não sei se é verdade ou não, que foi o maior livro de ordens até hoje
levantado por uma empresa qualquer, foram mais de 75 bilhões de reais de ordens. Eu tive um problema no final estrutural de alocação das ordens entre diversos acionistas, gente muito relevante que botou ordem real para levar papel e eu não tinha papel para entregar. E foi o segundo maior IPO de uma empresa hospitalar na história do mercado de capitais do mundo. Então, acho que isso tudo é evidência suficiente da minha primeira afirmação de que o ambiente de negócios na B3 ele é muito favorável, se não para todas, mas para uma grande maioria das empresas que, eventualmente, vão tomar esse caminho. Muito bom, Otávio. Eu vou fazer uma interrupção rápida, que o Luciano tem um compromisso agora, eu queria agradecer muito a presença dele aqui, ajudou a esclarecer vários pontos muito legais. Luciano, cara, super obrigado mais uma vez, cara. Infelizmente, a gente não vai conseguir continuar aqui, seria uma pena, mas... A gente marca uma próxima aí, a gente faz, enfim, o que estiver faltando, mas agradeço a oportunidade, obrigado aí pelas perguntas e a todos que participaram. Prazer, Otávio, espero que vocês tenham um bom dia. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia para você. Tchau. Otávio, só continuando aqui na nossa conversa, continuando nessa linha de aonde abrir capital, né? Dentro do mercado brasileiro existe um monopólio da B3, né? Você acha que essas novas, não sei se você está por dentro, mas essas novas soluções que estão surgindo, a própria CVM abrindo sandbox para construir outras alternativas para fomentar o mercado de capitais no Brasil, você acha que existe espaço para mais um player para competir com a B3? E se sim, você acha que existem nichos para isso ou bastaria um competidor, como é feito nos Estados Unidos, a competição lá é bem acirrada? Olha, eu acho que na medida que o Brasil atingir uma maior maturidade, mercado de capitais mais maduro, um número maior de empresas venha a optar por levantar capital primário para financiar investimentos, financiar negócios, eu acho um passo muito natural que novos ambientes, a exemplo da B3, onde investidores e homens de negócio possam interagir, fazer negócios, permitir investimentos, permitir levantar capital de uma maneira mais eficiente, mais rápida, talvez para outras empresas de outros nichos, de outro porte. Acho que é um passo muito natural que deve acontecer no futuro. Mas eu ainda acho que o mercado, apesar de todas as minhas afirmações sobre a B3, eu ainda acho que o mercado de capitais brasileiro é um mercado em desenvolvimento. Acho que todos nós aqui conhecemos um ou outro empresário, homem de negócios que sequer pensa em levantar capital primário e fazer mais investimentos, enfim, empresas que a gente chama no Brasil, sim, juízo de valor por óbvio, empresa de dono, enfim, que eventualmente num mercado mais maduro, numa economia mais estável, um ambiente de negócio, no sentido mais amplo da palavra, mais estável, se consolide. Eu acho muito natural que outros ambientes, outras ferramentas financeiras sejam disponibilizadas para os homens de negócio, investidores, enfim, de um modo geral. Perfeito. No caso essas outras ferramentas, certamente pela performance da Reddor, sempre foram disponibilizadas, né? A Reddor sempre teve acesso a excelentes estruturas de capital, funding, né? Por que abrir capital, uma vez que a capacidade da companhia de se financiar era muito grande, tanto pela geração de caixa, tanto quanto com outras operações de crédito? Olha, a empresa, por 10 anos, talvez, ela teve um top-line CAGR de 25%, um EBITDA CAGR de 30%. Quando chegou ali em 2019, nós já tínhamos uma alavancagem financeira, talvez de 2,5 vezes, 3 vezes dívida líquida EBITDA, uma dívida bruta de mais de 20 bilhões de reais e muitos anos à frente de crescimento de 2 dígitos, certamente com o número 2 na frente. Uhum. A empresa já vinha expandindo a sua caixa de ferramentas financeiras, a empresa já tinha emitido seus bonds inaugurais no mercado internacional, a empresa já tinha emitido alguns CRIs, né? Enfim,
para financiar seus projetos. Claramente, a empresa precisava de capital primário para poder continuar a consolidar o seu segmento, continuar a reportar taxas de crescimento de 25%, 30% todo ano, sem nenhum estresse maior para a sua estrutura de capital. E nós interagimos com um grande investidor estrangeiro para fazer uma transação privada. A boleta era muito grande, era uma boleta de 3, 4 bilhões de reais, pelo que eu me lembro. Tinha um valuation pre-money, enfim, na época, em linha com o que as outras empresas do gênero listadas em bolsa de valores tradeavam na B3. Mas quando nós sentamos para começar a negociar direitos de governança, o sujeito com uma boleta de 3, 4 bilhões de reais, ele pediu um sem número de direitos de governança. Alguns direitos que nem Carlyle e JC, nossos acionistas relevantes já há muito tempo, tinham e têm. Então, nós verificamos, e também, da mesma maneira, me perdoem, 3, 4 bilhões de reais ia ser água na frigideira. Isso ia financiar o nosso crescimento por 2 anos. 2 anos à frente, invariavelmente, essa empresa precisaria levantar mais capital primário. Então, ali nós percebemos que a melhor decisão seria, invariavelmente, levar a empresa para a Bolsa de Valores. Então, essa é a razão. O IPO não é um objetivo em si só. A gente conversou ontem sobre isso. Ninguém faz IPO para jogar confete na própria cabeça, por vaidade do management, enfim, dos acionistas. O IPO talvez seja o evento corporativo, de finanças corporativas mais importante, mais emblemático de uma empresa qualquer. E, no nosso caso, ele foi feito porque realmente é uma tese de investimento muito interessante, décadas ainda de consolidação para ser verificada, uma empresa com liderança inquestionável no seu segmento de atuação, com taxas de crescimento de 25%, 30%, como eu já afirmei. Então, nada mais natural do que levantar capital primário de qualidade para ganhar musculatura financeira e poder capturar as oportunidades de investimento de maior ordem para a estrutura de capital da companhia. Muito legal. O Luciano comentou com a gente aqui que uma das razões, né, dele buscar um IPO era escolher os investidores institucionais que entrariam, o que mais poderia contribuir com a condução da companhia. E o objetivo de trazer 2 empresas em momentos distintos, portes distintos, era exatamente mostrar essa diferença de valor e quanto o mercado de capitais consegue atender a várias demandas diferentes, não só essa que você trouxe de, olha, eu preciso trazer capital sem, de uma certa forma, impactar a minha governança aqui, né, os direitos que tem. Muito legal ouvir essa diferença, e a turma ouviu aqui também o outro lado da moeda. Eu queria te fazer uma última pergunta, que eu queria ter feito também para o Luciano, que é o seguinte: quando você entra no mercado de capitais, né, você começa a ter problema com informação privilegiada ou cuidados diferentes com isso, cuidado com o que falar no mercado, e a Redditor com um volume muito grande de funcionários, né, eu imagino que isso seja um desafio, né, dentro da companhia. Você poderia dividir com a gente um pouco, Otávio, que tipos de cuidado ou que tipos de controle a companhia teve que ter dentro da companhia para controlar esse ambiente de informação, de divulgação, de regulação, porque a gente sabe a relevância que a Redditor tem, né, as ações da Redditor têm, a capacidade de gerar valor. Como é que isso se tornou, de um tempo para outro, um issue dentro da companhia? Quando a gente faz o IPO de uma companhia qualquer, a gente traz um nível elevado de complexidade para o dia a dia do negócio também, né? Eu diria que a grande parte das mudanças, como o Luciano bem falou, são muito positivas, principalmente aquelas relacionadas à governança do negócio. A gente acaba impondo as decisões do dia a dia, decisões mais relevantes, um nível bastante elevado de formalismo, de organização interna. Isso tudo é muito favorável no tempo para o bom desenvolvimento, para os bons resultados das companhias. Na parte de comunicação e no fluxo de informações internamente da companhia, isso não é diferente. Então, nós sempre que temos que acontecer, eventualmente por acontecer, interna para executivos, certamente os estatutários,
mas também outros diretores que não são estatutários, também certamente para os conselheiros, afirmando que ninguém deve negociar com títulos e valores mobiliários da companhia, sejam ações, sejam CRIs, sejam debêntures, sejam bônus no mercado internacional. Então, sempre que tem algo que eventualmente possa ter algum impacto material, algum anúncio, sempre nós circulamos mensagens internas ou não de negociarem títulos e valores mobiliários. O próprio marco regulatório, a lei das SA, impõe período de silêncio antes da divulgação dos resultados. Os resultados, por óbvio, eles são apresentados em reuniões de vice-presidentes e do presidente, e em reunião de conselho de administração. É uma das atribuições do conselho de administração aprovar a recomendação das demonstrações financeiras da companhia, assim como o próprio comitê de auditoria da empresa também verifica os números, a boa ordem, né, a boa apresentação, a solidez dos números antes da empresa poder anunciar ao mercado de uma maneira organizada e para todos ao mesmo tempo. Então, é um nível também elevado de formalismo imposto à circulação de informação relevante, material e relevante dentro da companhia. Isso é uma boa notícia, é positivo para todo e qualquer negócio. Otávio, a gente está com um pouquinho de dificuldade de ouvir, ele está falhando um pouquinho, mas eu acho que a gente, nesse finalzinho, ficou com um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que a gente conseguiu capturar bem a mensagem, né? Ou seja, esse é um assunto muito sério, né, dentro das empresas. Assim, o fluxo da informação, a governança que você tem que ter dentro da empresa para controlar a informação, que ela circula antes de uma divulgação, então isso tem bastante valor se usado de forma errada, então é um cuidado que as empresas têm que ter. Infelizmente, sim, Otávio, a gente vai precisar encerrar. Eu queria agradecer muito a tua presença. Eu queria, primeiro, te agradecer por estar interrompendo aí suas férias com a sua família, para participar com a gente aqui. Se você fica à vontade, Otávio, para fazer um encerramento, dar uma dica. A grande maioria das pessoas que estão aqui são empreendedores que estão buscando aprender mais. Esse conteúdo vai ficar disponível também nos nossos canais. Então, que dica que você dá? Assim, sou super fã da empresa, super fã da família, da capacidade de gerar resultado, da precisão e da qualidade dos serviços que a empresa presta. E super honrado de ter você aqui com a gente. Então, imagina, se você puder passar a tua mensagem final para esses empreendedores que estão buscando esse caminho, eu te agradeço bastante. De antemão, meus agradecimentos, os meus pedidos de desculpas. Eu estou, como eu falei, em outro país, num fuso horário completamente diferente, sem infraestrutura nenhuma. Enfim, toda a minha admiração e respeito a todos aqui presentes. Se pudesse fazer um último comentário, eu acho que a empresa que decidir fazer um IPO, levar sua empresa, o sujeito que decidir levar sua empresa para a Bolsa de Valores, para a listagem em Bolsa de Valores para levantar capital primário, que planeje um sem número de atividades com antecedência. Tem um sem número de discussões muito relevantes que podem causar algum impacto negativo no cronograma ou até mesmo impedir a execução de uma transação dentro de uma janela qualquer temporal. Isso passa pela velocidade com que a sua controladoria produz números sólidos de qualidade. Isso passa pela definição dos ativos que vão estar debaixo do CNPJ que vai ser listado. Eu falo isso porque, às vezes, existem o que nós chamamos de transações com partes relacionadas. O negócio se confunde com em que bolsa de valores listar. Observem que, eventualmente, para uma empresa de tecnologia, faz todo sentido listar sua companhia na Nasdaq, ou então serviços financeiros, faz muito sentido listar sua empresa
numa bolsa qualquer fora da jurisdição brasileira, porque neste mercado, para esse segmento específico, os múltiplos são muito mais favoráveis. O posicionamento, da maneira como você vai apresentar a sua empresa, que indicadores operacionais você vai utilizar para melhor apresentar a sua companhia, estratégia de ancoragem, estratégia de exercício de hot issue e green shoe, composição de sindicato de bancos, quem é o banco líder, quem é o agente estabilizador. Tem um sem número de atividades que merecem ser planejadas com antecedência para que você e sua empresa não percam, eventualmente, uma janela, uma boa janela para ter uma boa precificação e uma transação de sucesso sendo executado para você, para a sua companhia e para os seus acionistas. Eu vejo um sem número de empresas que perdem janelas de IPO por falhar em uma dessas discussões, ou falhar um pouco no seu planejamento, e com impacto, obviamente, negativo para o cronograma. E depois a próxima janela de IPO só aparece talvez 1, 2 anos depois, porque tem uma eleição presidencial em algum momento, porque tem alguma crise econômica, política, social em outros tempos, e isso acaba impedindo a boa realização de bons negócios. Acho que esse é o conselho talvez mais valioso que eu possa dar para alguém que planeja levar sua empresa para a Bolsa de Valores. Você deu até uma ideia aqui de um conteúdo que a gente pode criar, Otávio, que você falou um monte de termo aqui que certamente a maioria das pessoas não conhece aqui, que o âncora, o price maker, não sei exatamente todos os termos, também não conheço a fundo, mas seria legal a gente explicar quais são todos os agentes que a gente precisa ter à nossa volta no momento do IPO, né? Não é só simplesmente um advogado e um banco, né? Você precisa ter alguns agentes, alguns bancos, cada um fazendo uma atividade diferente. E, eventualmente, a gente pode explicar um pouquinho mais o papel de cada um em uma outra oportunidade dentro desse processo. O papel do auditor antes, o papel até do conselho de auditoria, né? Do comitê de auditoria, importante também, do conselho fiscal, e depois disso os agentes externos, né? Os bancos, os advogados, toda essa turma que ajuda a companhia no processo, né? E também um pouco de custo, remuneração, como é que é a dinâmica. Eu acho que é uma coisa que fala-se muito da bolsa, fala-se muito da dinâmica de captação, de negociação do preço e tal, mas a parte, o entorno, né, de assessoria, de suporte, seria legal também a gente falar. O que você acha? Talvez eu possa, óbvio, sempre estou aqui à disposição, posso dar 2 exemplos reais muito rápidos, né? Eu convidei todos os bancos para fazer parte do sindicato do IPO de Redditor. Por óbvio, ninguém precisa mais de ter 3, 4 bancos para atingir esses objetivos. Mas como existiam 2 outras empresas com modelo de negócio distinto do nosso, já listadas em Bolsa de Valores, eu não queria nenhum analista sell-side falando eventualmente negativamente sobre o nosso modelo de negócio. Então, conflitei todo mundo. Sobre a controladoria, nós fizemos o primeiro pedido de registro na CVM no dia 6 ou 9 de outubro, usando as demonstrações financeiras do 3º trimestre auditadas, de escopo limitado. Reparem, são 4, 5 dias úteis depois da virada do trimestre, já tinha as demonstrações financeiras do 3º trimestre já prontas, com um jogo de documentos para fazer o pedido de registro na CVM. Isso foi feito de propósito, para poder usar a pista inteira. A carta conforto que o auditor externo da companhia emite para benefício dos bancos tem validade de 135 dias. Isso me permitiria fazer o IPO da Redditor até o dia 15 de fevereiro de 2021. Tem um prazo CVM, que são 20 úteis, mais 20 úteis, mais 10 úteis, mais 3 úteis para você precificar o seu IPO. Então, com essa velocidade imposta à minha controladoria, eu sabia que eu poderia precificar o IPO de Redditor ali do finalzinho de novembro, início de dezembro, até 15 de fevereiro. Se eu perdesse 1, 2, 3 semanas, eu teria uma janela temporal muito curtinha. E aí tem um evento qualquer de ordem política, econômica, social em algum canto do mundo e você perde a janela temporal. Você tem que refazer tudo de novo. Outras demonstrações financeiras, outros contratos, outras apresentações, outras interações com investidores. Então, são 2 exemplos reais muito simples que deixam muito claro o valor do planejamento minucioso de um sem número de etapas antes de você levar a sua empresa
para a Bolsa de Valores, para a licitação. O número é gigantesco de empresas que perdem essas janelas, que chamamos de janela de IPO, que perdem a oportunidade de listar as suas empresas em Bolsa de Valores e levantar capital relevante para fazer bons negócios, porque se atrapalham com o cronograma a ser executado. Perfeito. Mas eu me coloco aqui à disposição para posteriormente, se vocês quiserem, a gente conversar em detalhes sobre esses temas e tantos outros que vocês julgarem valiosos. Não, seria muito legal também ouvir um pouco sobre esse modelo da janela, né? Não sei se impacta hoje esse crescimento da taxa de juros, renda fixa, impacta alguma coisa no mercado de capitais, ou apetite ou não, que tipo de empresa. Tem muito assunto legal para falar nesse nível de detalhe macroeconômico, né? Das janelas. Seria, me deixar aqui, eu vou ficar com você, vou te expor aqui muito tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui, Otávio. A conversa é muito bacana. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a todos vocês mais uma vez, peço desculpas pelo meu atraso, não é falta de educação, realmente tive problema aqui de infraestrutura, de tecnologia, peço desculpas, desejo um ótimo dia para todos vocês. Super obrigado a presença de todos, espero que tenha sido bacana, que todo mundo tenha aprendido um pouco mais sobre a experiência de IPO dessas duas incríveis empresas que a gente admira bastante, que é o Melius e a Redditor. Super obrigado a todos, um abraço, bom dia.